Vocês estão sempre me perguntando qual que é o tema que eu utilizo aqui no meu VS Code, quais são as extensões, tudo que eu utilizo ali no meu setup, qual que é a fonte. E bom, hoje eu decidi então mostrar para vocês, né, liberar aqui para vocês todos os meus segredos aqui no VS Code. A gente vai passar ali tintim por tintim nas minhas extensões, passar ali nas configurações ali no JSON de configurações, e no final eu vou liberar isso para você num Git lá no GitHub, caso você queira copiar alguma coisa, caso você queira consultar alguma configuração que eu fiz aqui que seja do seu agrado. Meu nome é Agostinho e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu tour pelo VS Code aqui no canal Dev Club. Sem enrolação, já tô com o meu VS Code aqui aberto e bom, primeira coisa que eu vou fazer é passar por todas as extensões que eu tenho aqui nele, né? Por que eu utilizo ali de extensões para melhorar um pouco a minha produtividade, né? Também mostrar as ferramentas que eu trabalho, então por isso que faz sentido algumas extensões que eu utilizo. Então eu quero passar ali, né, pelas extensões e depois no final eu também vou passar ali pelas configurações que eu faço dentro do VS Code, tá bom? Então primeira coisa eu vim aqui, ó, em extensões e vou mostrar aqui para vocês o que eu utilizo no meu dia a dia, ó, tem bastante coisa aqui, legal, né? Então vamos lá, primeira coisa, bom, tem o setupzinho aqui o pacotezinho aqui para deixar o VS Code em português. Você pode querer usar inglês também, não tem problema. Eu gosto de deixar ele em português aqui, acho que facilita na hora de ler algumas documentações que o próprio VS Code tem, né, alguns recursos dele aqui. Então eu acabo deixando o meu VS Code em português, tá bom? Então eu gosto bastante dessa extensãozinha aqui. Se você quer deixar seu VS Code em português, ele é da Microsoft mesmo, né? Pode ver que quem criou foi a Microsoft, aqui, ó. E aí você pode estar instalando aí, ó. Beleza? Próxima extensão. Aqui não tem muito o que falar, né? Deixa em português e é nóis. Acho que para trocar depois, acho que você vai colocar em... Acho que é língua. Idioma. Já, configurar idioma de exibição. E aí tem os dois aqui, tá vendo? E aí o resto precisa baixar, o VS Code já dá até a opção aqui para você baixar. Mas no caso aqui o meu tá em PTBR, beleza? Show de bola? Então vamos para a próxima aqui. Próxima extensão é uma extensãozinha do Astro. Ah, Agostinho, o que é o Astro? Bom, o Astro, ele é um framework, né, de construir interface web. Né? Então, o Astro, ele vem ganhando um espaço muito grande aí pela performance que ele tem. A forma dele construir, ele é um framework aí como o Angular, como o Vue.js, o React.js, só que ele é meio doido, porque ele aceita você trabalhar com esses outros frameworks também dentro dele. Então, você consegue criar componente React lá dentro, você consegue criar componente de Vue.js lá dentro, você consegue criar componente ali de Angular lá dentro. Então, assim, é uma doideira, né? É muito legal. O conceito aqui do Astro. Eu tenho essa extensão instalada porque eu comecei a brincar com ele, né? E, bom, tenho gostado bastante, né? Fica aí a dica se você quiser aprender uma tecnologia nova, se você quiser brincar um pouquinho, tem esse cara aí pra gente estar estudando, beleza? Próxima extensão é a extensão aqui do Biome. E aí, né, se você não conhece o Biome.js, eu vou deixar aqui no card, link para o cardzinho aqui para você ir lá para o vídeo onde eu te ensino a utilizar o Biome.js. Mas basicamente o Biome.js ele é uma alternativa ao Prettier, ao ESLint, né? Ele ajuda bastante porque você não precisa fazer toda aquela configuração do Prettier, né, do ESLint, e além dele ser bem mais rápido que o Prettier, pelo menos 35 vezes aqui mais ou menos, né, que eles falam. Então ele é muito fácil de configurar, muito fácil de utilizar. Então, né, clica aí no card que eu vou deixar para você poder ir lá pro vídeo e ver como é que utiliza aí no seu projeto JavaScript, TypeScript, beleza? Próxima extensão é a extensãozinha do Ban, né? O Ban eu utilizo aqui porque eu faço alguns scriptzinhos, né? O Ban, se você não conhece o Ban, ele é um runtime para o JavaScript, né? Ele é um interpretador para o JavaScript aqui, né? Eles chamam de
de runtime, né? O ban runtime, ele é uma forma de você ler JavaScript no servidor, né? Basicamente, ele é uma alternativa para o Node.js, que, né, tem sido bem mais rápido. Ele é bem mais rápido, ele tem algumas features bem legais e tal. Então, né, o ban ele tá vindo forte aí, como concorrente aí do JavaScript, do Node.js. Então, é um cara pra gente ficar de olho aí, né? Talvez a gente traga vídeos aí no canal futuramente para poder utilizar ele, construir uma API com ele. Acho que vai ser bem legal. Beleza? Então, né, a minha outra extensãozinha é a do ban, para poder, não é o ban instalado, tá? Isso aqui é para poder ter o syntax highlight do ban ali, ter a integração legal do ban com o VS Code, tá bom? Então, isso aqui não é o ban instalado, tá? Isso aqui é uma extensão do VS Code para você trabalhar com ele. Show? Então, vamos aqui para o próximo. E o próximo, ele vai começar sendo aqui um carinha bem legal, que é a cor, que é para isso que você veio aqui. Você quer saber a cor que eu utilizo, o tema de cores que eu utilizo no meu VS Code. Né? Basicamente, não é esse aqui que você vê nos vídeos. Esse aqui eu estou usando recentemente, acho que não gravei nenhum vídeo ainda aqui para o canal utilizando esse tema. Mas eu já vou começar por ele, porque eu estou aqui na ordem. Então eu estou utilizando esse tema aqui. Eu gosto de utilizar temas que não são muito neon, tá vendo? Ele tem um pouquinho, é uma cor um pouco mais pastel. Eu não gosto de temas muito luz na sua cara, porque eu acho que fica difícil de enxergar as coisas, né? Então, o que é importante num tema? É você ter um bom contraste entre as cores, né? Você consiga enxergar bem o que está acontecendo, né? E também não agrida muito, não cansa a sua vista. E tem que ser, claro, tem que ser bonito, né? Então eu tô usando esse cara, que é o Cat Putin. É o cappuccino de, de gato, né? E ele tem vários temas aqui, né? Na extensão que você instala. Ele vem o tema claro, que eu acho só maluco para utilizar isso aqui. Não vou nem mostrar. Tem o frappé, que é um pouquinho mais fraco, menos escuro, né? Aí tem o macchiato, que é um pouquinho mais de contraste, e o mocha, que é o cara que tem mais contraste deles. Eu uso o mocha, tá? É ele que eu utilizo aqui no meu código. Eu tô com um código aberto aqui de um... Então, mas vou trocar aqui, ó, tema de cores. Eu uso o mocha aqui, mas tem o macchiato, tem o frappé, né? Mas eu uso o mocha aqui porque eu acho ele mais bonito, mais fácil de enxergar as coisas. Eu estou com um projetinho aqui, meu open source, que é um template para GraphQL e Lambda serverless, né? Se você já trabalhou com serverless, com Lambda e GraphQL, bom, esse é um templatezinho que eu criei, né? Porque eu precisava fazer algumas coisas do trabalho e achei bem legal isso aqui, né? Tem que tempo que eu criei isso aqui, tem uns 2 anos que eu fiz isso aqui. Boa, vamos pro próximo aqui, que é o CSS Modules, né? A extensão do CSS Modules é para ajudar com o Syntax Highlight também ali, utilizando... quando você está fazendo CSS, né? Basicamente, quando você está ali no React, você consegue utilizar ali CSS puro, né? E importar esse cara, e ele vai te dar um Syntax Highlight aqui, ele consegue trazer... né, dentro do objeto aqui, quais são as classes que você tem lá dentro da sua estilização, beleza? No final, eu vou deixar uma recomendação de vídeo aí também que a gente utiliza CSS Modules, né, para você aprender aí, mas aqui, segue aqui comigo. Basicamente aqui, ó, a gente tem também a extensão do .env, que é a extensão para você ter o syntax highlight também aqui de arquivos de variáveis de ambiente. Então, basicamente, quando eu tenho um arquivo .env, aqui eu vou ter, né, então, variável aqui, por exemplo, eu vou ter, né, essas corzinhas aqui. Se eu não tivesse a extensão, ele ia estar tudo branco aqui e tal. Então, ajuda a gente a enxergar melhor aqui o que está acontecendo no nosso código, beleza? Próxima extensão que eu tenho aqui, deixa eu até excluir esse cara aqui que eu não quero ele. Próxima extensão que eu tenho aqui é a extensão do ESLint, a integração do VS Code com ESLint, né? Então, se você está acostumado a trabalhar com JavaScript, provavelmente você conhece esse cara, então não vou me alongar muito nesse cara aqui, mas ele é, né, um linter de código JavaScript, beleza? Fluent Icons, aqui também interessante. Fluent Icons, basicamente, são esses ícones aqui, ó, da Workbench, né? Esses ícones aqui laterais, né, eu utilizo o Fluent Icons, tá bom?
Então, ele deixa os ícones um pouquinho mais bonitinho, né? Mais minimalista. Então, eu gosto bastante de usar isso daqui. Deixa um VS Code com um pouco mais de charme, tá? Então, íconezinho, apenas isso. GitLens. O GitLens ele é muito legal porque ele faz uma integração muito boa entre o seu código, né, e o GitHub, ou, enfim, qualquer repositório de Git que você estiver utilizando. Então, basicamente, ó, quando a gente está na linha aqui, ele mostra quem que foi a última vez, quem que foi a última pessoa que comitou alguma coisa para aquela linha. A gente passa o mouse aqui, consegue ver o que foi feito, qual que foi o commit, quando é que foi feito esse commit. Olha lá, então foi em 13 de janeiro de 2022, a gente está em 2024, é mais de 2 anos isso aqui. Né? Então, tem bastante tempo que eu criei isso aqui. Enfim, e aí você consegue fazer bastante coisa também. Ó, ele fica aqui do lado, ele tem o GitLens aqui, tem o GitLens Inspect. Né? Basicamente, o GitLens Inspect ele mostra tudo que aconteceu dentro do arquivo aqui, ó. Né? Tudo que aconteceu dentro daquele commit que está dentro desse arquivo, né? Do último arquivo. Aqui ele consegue mostrar um monte de coisa, ó, commit graph. Ele mostra um gráfico aqui, ó, visual de todos os commits que rolaram, tá demorando para carregar aqui, né? Mas enfim. Então o GitLens ele é para fazer essa integração bem legal entre, né, um repositório Git e o seu VS Code, tá bom? Handlebars Preview. O Handlebars basicamente ele é uma tecnologia de para você poder criar templates, né, HTML. Então você conseguir inserir variáveis JavaScript dentro de um template HTML. Normalmente a gente utiliza isso daqui para fazer template de e-mail, tá vendo? Então você consegue por duas chaves assim, ó, passar, né, uma variável. Então você consegue fazer um templatezinho de e-mail com ele, né? Normalmente eu utilizo para fazer template de e-mail. E aí, né, ele ajuda bastante porque, né, a gente não precisa ficar se matando, né, toda vez que precisar mandar um e-mail novo. Né? Ele basicamente vai conseguir ali fazer o seu e-mail de forma dinâmica com um template só, baseado nas variáveis que você passar, beleza? Então, Handlebars, ele tem outras coisas também. Você pode, por exemplo, integrar isso aqui com o Express e fazer um server-side rendering, né? Você consegue, lá no seu back-end, ficar cuspindo HTML pro front e sua interface sai lá de dentro do back-end, você faz tudo num lugar só. Enfim, né? Dá para fazer inúmeras aplicações com isso aqui. Eu utilizo para fazer e-mail, tá bom? É isso. Próxima extensão aqui é o Live Server. O Live Server, ele é muito legal porque você consegue colaborar... Não, desculpa. Nossa, eu tô ficando doido. O Live Server não. O Live Server, ele é basicamente para você criar um servidorzinho aqui no HTML, né? Você cria um servidorzinho e aí ele vai refletindo as suas alterações em tempo real. Show? Então, muito legal você utilizar esse cara. Quando você está trabalhando aí com HTML e tal, CSS, então acho bem importante. Se você assiste aí os vídeos do Rodolfo, se você acompanha bastante os vídeos do Rodolfo, bom, é uma das extensões que ele mais utiliza. Vamos lá, Live Share é uma extensão para a gente poder compartilhar código. Como assim compartilhar código? Eu consigo criar uma sessão e, né, dentro do meu código aqui, eu consigo com que 2, 3 pessoas colaborem ao mesmo tempo, né? Então eu abro aqui o meu VS Code, eu consigo abrir a porta do meu terminal, a porta da minha máquina. Então se eu estiver rodando o servidor na minha máquina, por exemplo, e a pessoa lá tiver com o Live Server conectar as portas, ela consegue simplesmente utilizar o servidor da minha máquina, usar o meu terminal. Então assim, é muito legal para você colaborar, fazer pair programming, né? Você está ali construindo alguma coisa ao mesmo tempo que outra pessoa. Isso aqui ajuda bastante, eu utilizo bastante isso aqui também, ajuda muito. Prisma, extensãozinha do Prisma para te ajudar com syntax highlight, formatação, autocomplete. Basicamente o Prisma ele é um ORM, né, que a gente utiliza para conectar com o banco de dados, né, fazer ali as nossas consultas, inserções, enfim, né, as alterações nas tabelas. Então, o Prisma eu gosto bastante de utilizar ele, então a gente tem a extensãozinha também aqui para ajudar quando a gente está utilizando com o VS Code. Show? Rainbow CSV, por que eu uso isso aqui, né? Isso aqui, normalmente eu crio muito script de inserção, né? Preciso
portar uns dados de um sistema para outro e tal. Eu faço isso muito. E aí, né, o CSV ele é um dos formatos mais fáceis para a gente fazer isso, porque basicamente ele pode virar uma tabela no Excel, né, e é muito fácil de trabalhar com CSV no Node. Né, então, tem algumas bibliotecas que ajudam bastante a gente a trabalhar com CSV. Então, é uma das formas que eu mais gosto de... Se eu preciso transferir dado de um banco de dados para o outro, se eu preciso criar um script para inserir dados numa API e tal. Então eu crio aqui um CSVzinho, uma tabela no Excel, exporto em CSV, e aí, para não ficar tudo em branco, só um textão, eu utilizo o Rainbow CSV aqui para poder ter essas cores aqui. Então ele separar cada coluna aqui, ó, que é separada por vírgula, eu consegui ver isso em cor, para eu não me perder, tá bom? Então é para isso que eu utilizo, um uso bem específico, mas eu acho bem legal. Rose Pine, esse aqui que é a cereja do bolo. Vamos lá. Rose Pine, ele é uma Rose Pine, não sei como é que falo isso daqui, mas ele é uma extensão aqui, é um tema também. Né? Então é esse cara aqui que você está acostumado a ver eu utilizando. Né? Então basicamente eu utilizo o Rose Pine normal aqui, utilizava, né? Que agora eu estou testando... Peraí que eu acho que ele não mudou. Porque agora eu tô testando o do gatinho lá, né? O que é tipo Tim, que fala. E aí a gente tem aqui o Rose Pine. Esse aqui que você normalmente vê eu utilizando, tá bom? Então, acabou o mistério. Já sabemos aí qual que é o tema do meu VS Code, né? Então, você já pode aí usar. E é muito legal, porque assim, eu gosto muito do empenho que a galera tem em mostrar corzinha, fonte, né? Agora eu mostro as fontes que eu utilizo, mas olha o empenho que a galera faz, né? Cria um puta site da hora, né? Tem aqui as cores, explicando o que é cada cor, a paleta para cada negócio aqui também, ó. Então você consegue ver aqui, esse aqui é do Cat Putin, você consegue ver aqui, ó, Discover Ports e ver qual ferramenta que tem, como normalmente são ferramentas open source, a galera cria para tudo quanto é coisa. Então, poxa, até pro WhatsApp Web, ó. Então, assim, tô utilizando o negócio, ainda não tem tô utilizando uma ferramenta, poxa, eu queria colocar aqui o tema de cor. Vem aqui, procura, tem 346 ports, né, dessa cor, e aí é tudo criado pela comunidade. Mesma coisa o Rose Pine aqui, ó. Cadê o Rose Pine? Acho que ele não tem ele aberto aqui, deixa eu abrir ele. Então no Rose Pine aqui, mesma coisa aqui, ó. Você consegue entrar aqui, olha que coisa bonita o site que os caras fazem. Só para mostrar corzinha, muito legal. E aí você consegue entrar aqui, inclusive se você utiliza o Insomnia, olha só que legal. Ó, Insomnia. Você consegue ver aqui ó, o repositório, como é que utiliza, etc. E olha quem fez o do Insomnia, quem que portou? Eu mesmo, ó. Então, se você utiliza o Rose Pine no Insomnia ou quer utilizar, saiba que fui eu que importei ele, eu que fiz aqui o port do Rose Pine pro Insomnia, tá bom? Então, aqui ó, os printzinhos, tudo bonitinho, então... Né? Eu que lancei a braba aqui. Então, esses aqui são os temas de cores que eu utilizo. Né? É o Rose Pine, majoritariamente, mas agora eu estou testando lá o Cat Putin, não sei como é que fala isso aqui. Show de bola? Bora pro próximo. Esse aqui é o SQL Tools. Como eu crio muito script SQL também e tal, eu gosto de deixar aqui o syntax highlight. Então, se eu tiver alguma coisa aqui, .sql, ele vai já ter várias opções aqui de autocomplete e tal. Então, isso aqui ajuda bastante quando você trabalha, precisa escrever SQL puro. Ele conecta com o banco também, se você precisar, para você rodar a sua query, enfim. Então, eu gosto de utilizar bastante essa extensão aqui quando eu estou trabalhando com SQL. SVG Preview, o VS Code ele não mostra imagens SVG, então essa extensãozinha aqui, ó, quando você clica numa imagem SVG, ele vai mostrar pra gente aqui o preview dela. Então isso aqui ajuda bastante, se você trabalha com bastante ilustração, precisa fazer front-end ali, tem muita coisa, você consegue até alterar o próprio SVG e ir vendo as alterações aqui. Então o SVG Preview, depois que eu instalei, eu nunca mais tirei. Symbols é a minha biblioteca de ícones que eu utilizo aqui, né? O Symbols ele deixa os ícones aqui, ó, do VS Code. Eu gosto muito dessa biblioteca porque eu acho muito minimalista aqui, né, tudo que tem aqui. Então eu acho muito bonitinho, é muito legal aqui o Symbols. Né? Tem o Material Icon Theme, tem vários aí temas de
de ícones. Eu gosto desse pelo tom minimalista mesmo, tá? Então, né, não tem nada demais aqui. Extensões para o Tailwind, né? A gente tem o Tailwind CSS IntelliSense, basicamente ele, né, traz todas as classes ali do Tailwind, então quando você está escrevendo Tailwind, é muito bom porque ajuda ali no autocomplete, etc. Então, nada demais aqui, né? Só para ajudar. Se você não conhece o Tailwind, tem aqui também, ele tá aqui, te mostrando aqui, né, como é que ele é a carinha dele, você consegue entrar no site, ver como é que utiliza, e bom, o Tailwind, né, nós temos vídeos aqui no canal, o Rodolfo recentemente aqui no canal fez também uma live, vou deixar aí o link no card também para você ver, foi muito legal, né, ele basicamente destrincha ali o Tailwind, então se você não conhece Tailwind, dá cola lá, assiste, porque é muito bacana. O vídeo tá muito bom. Tailwind Fold, basicamente, ele realmente dobra o Tailwind, né? Então, para não ficar... né? Muita gente não gosta do Tailwind por causa da sintaxe, né? Ele fica todo esse HTML aqui. Não sei se eu consigo dar um zoom aqui para você ver melhor. Não consigo. Mas, enfim, ele fica todo esse CSS dentro do HTML aqui, esse tanto de classe aqui. Mas... né, com o Tailwind Fold você consegue simplesmente dobrar as classes aqui e não fica poluindo o seu HTML. Então, né, muita gente não gosta do Tailwind por causa disso. Essa extensãozinha aqui resolve o seu problema. Show? Próxima extensãozinha aqui que eu utilizo é o Template String Converter. Né? Basicamente é uma coisa muito boba, mas quando você está usando no dia a dia faz uma diferençazinha, viu? Basicamente, quando a gente faz um Template String, a gente precisa colocar essas classes aqui, né, para poder inserir variáveis JavaScript lá dentro. Se você já começa escrevendo com aspas duplas ou aspas simples e adiciona o dólar chaves, ele automaticamente converte essas aspas para classes. E aí você não precisa ir lá trocar, fazer as classes, etc. Então, é só uma coisinha importante aí, tá bom? Não diria nem importante, mas também é uma coisa que ajuda. Eu gosto bastante, né? Não sei se é importante. Enfim. To-do tree. To-do tree, acho que é uma das extensões mais legais que eu tenho aqui. Que é basicamente você poder vir aqui no seu código e adicionar, por exemplo, poxa, eu preciso criar aqui mais typedefs. Então, criar typedefs para criação de usuário. Quando eu faço isso aqui, ó, eu faço um comentário colocando um to-do assim em maiúsculo, né, e escrevo o que eu preciso fazer. Aqui, ó, no to-do aqui, ó, to-dos, tá vendo? Afazeres. Ele aparece para mim. Então eu posso vir aqui, ó, e ver exatamente onde é que ele tá. Então se eu clico aqui, ele me manda diretamente para o arquivo que eu preciso fazer alguma coisa. Isso que ajuda muito quando você está trabalhando num projeto grande, precisa fazer um fix posteriormente, ou tem um a fazer que ficou para depois e não dá tempo de fazer agora, né? Então isso aqui fica muito legal, porque fica no código aqui, um comentáriozinho, você consegue vir aqui, abrir o repositório, depois só vir aqui e falar, tinha que fazer isso aqui, show, e lança braba aqui. Então, eu gosto muito desse cara, né? Você pode vir aqui também, ó, em outro arquivo, vou colocar aqui, por exemplo, colocar um fix-me, também é a outra sintaxe que ele entende, e consertar bug. Vou salvar isso daqui. Se eu vier aqui no to-do também, opa, vai mostrar os dois para mim. Muito bacana, né? Isso aqui é muito legal. Isso aqui de verdade é realmente muito legal. Ajuda bastante, eu acho muito satisfatório utilizar isso aqui, porque eu vou matando aqui, né, vou resolvendo aqui, e aí eu sei tudo que eu preciso fazer, né, no meu projeto. Show? Próxima coisa é o Version Lanes, né? O Version Lanes, ele ajuda muito quando você está precisando atualizar um projeto, né? Uma atualização de um projeto, basicamente, você vem aqui no package.json e atualizar as dependências e torcer, né, para não quebrar tudo, né, não ter uma mudança ali que quebre alguma coisa, né, nas libs. Então, ele fica bem aqui, ó, tá vendo? Show Dependency Versions, né? Você clica aqui, ó, e aí ele vai analisar o seu package.json, né, ele vai rodar aqui, né, e aí, né, para cada biblioteca, ó, ele já fez aqui, ó, para cada biblioteca ele mostra se essa biblioteca está atualizada, né, qual que é a última versão dessa biblioteca, né,
qual que é a última versão no Major que você tá aqui. Então, como é que funciona as versões? Você tem o Major, o Minor e o Patch. Né? Normalmente o Major é versão 1, versão 2, versão 3, versão 4, versão 5. Basicamente isso aqui, quando vai dar 4 para 5, por exemplo, vai quebrar. Provavelmente vai quebrar. Né? Então, por exemplo, aqui eu estou com ele usando na 4.7. Se eu atualizar para 5.4, mudou o Major. Então, provavelmente vai quebrar alguma coisa. Né? Pode ser que o que eu esteja utilizando não quebre, mas né, quer dizer que tem mudanças que podem quebrar o seu código. Tá? E a última minor aqui, ó, ele fala um satisfies 4.7 porque a gente está no 4.2.1, mas a gente pode ir para o 4.7 aqui, né, que é o minor. O minor, normalmente essa mudança é quando tem uma feature nova dentro daquela mesma versão, tá bom? E o patch normalmente são correções, tá? Então eu lancei a 4.2.0. Poxa, a 4.2.0 tem um bugzinho. Lancei uma correção para ele, para esse bug, vai para 4.2.1. Então é assim que a gente trabalha com versionamento. Então se você souber ler versionamento, você não vai ter dor de cabeça. Será que eu posso atualizar isso aqui? Será que vai quebrar? E aí, normalmente, quando você vai atualizar da 4.5 para 5, da 5 para 6, da 6 para 7, enfim. Normalmente, né, na documentação das bibliotecas, tem como você pode ali fazer essa atualização. Então, assim, leia a documentação se você for atualizar alguma coisa para você não se ferrar depois, tá bom? Então o VersionLens eu uso para isso. E estamos chegando aqui no final. Eu uso o VS Code Styled Components aqui para a gente ter o syntax highlight aqui do VS Code, do Styled Components. Show? Então o Styled Components, bibliotecazinha aí de estilização para React, né? Você basicamente cria componentes estilizados utilizando JavaScript e aí você consegue escrever CSS dentro do JavaScript. Então, Styled Components aí, bem famoso na comunidade React, não vou me estender muito aqui. E eu também utilizo a extensãozinha do Vue aqui para poder ter toda a integração do Vue, Vue.js para o VS Code. Vue.js, né, ele faz parte aí da tríade dos frameworks / bibliotecas mais famosos de construção de interface no JavaScript. Né? A gente tem o React, né, aqui, a gente tem o Vue.js, que eu utilizo, também de vez em quando, faço algumas brincadeiras, e tem o Angular, né? O Angular aí, eu acho que ele é o mais odiado pela comunidade, não sei. Mas, enfim... Eita! Caramba! Olha, que bonito! Gente, bem Apple, né? Você vai passando o scroll aqui, vai rolando as animações. Pô, achei muito legal. Nossa, vou mudar pro Angular. Olha o React. Cansado. Caramba, e o Vue.js aqui, o Vue não, o Angular, né? Mó bonitão aqui, tutoriais, caramba. O Vue também é bonitinho, o React é o mais cansado de todos, né? Por que a gente gosta desse cara, né? A gente gosta de sofrer. Enfim, então, eu uso aqui o Vue para fazer algumas coisas, né? Gosto de trabalhar com ele de vez em quando, então aqui é só integração com ele com o VS Code, porque ele usa uma extensão .vue, né? Quando você faz um arquivo Vue, você vai fazer lá arquivo.vue. Ele usa uma extensão .vue, não é uma extensão HTML, nem JavaScript, enfim. Então é bom ter essa extensãozinha aqui para você ter uma integração legal com essas features do Vue. E por último aqui o WSL, porque eu uso o Windows, e o Windows sem WSL hoje é loucura. Então tem que usar o WSL, né? Eu estou pensando em fazer um vídeo. Fala se você quer que eu te ensine como utilizar o WSL no Windows para você estar fazendo aí os seus projetos, para você não utilizar o Windows puro, mas sim o WSL, que é basicamente o Linux dentro do Windows, tá bom? Então, essas são as extensões. Então, vamos lá para as minhas configurações, né? Mas se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar o like aí, né? Deixar um comentário se você está com alguma dúvida, está com alguma sugestão. Enfim, deixa o comentário aí também, se inscreve no canal, que é muito importante pra gente, e ativa o sininho se você gosta de conteúdos como esse, beleza? Então, vamos lá para as minhas configurações. Para abrir as extensões, eu utilizo um atalhozinho aqui que é o Ctrl+Shift+P e escrevo JSON aqui. E aí, ó, abrir as configurações do usuário. Isso aqui basicamente você consegue fazer por interface também, eu acho que apertando Ctrl, vírgula.
Você consegue fazer por interface aqui também, mas eu acho muito mais rápido fazer nesse arquivo aqui. Basicamente, qualquer configuração que você faça, o VS Code vai salvar nesse arquivo aqui. E aí você consegue compartilhar isso, salvar isso, né? Eu acho que... Acho não, né? Mas quando você faz aqui o login, né, com o GitHub ou com a Microsoft aqui no seu VS Code, você consegue ativar a sincronização. Então, qualquer lugar que você instalar o VS Code e ativar aqui você ativar a sincronização aqui também, ele vai puxar todas essas informações, tá bom? Então, né, antigamente a gente precisava fazer isso por extensão, né? Hoje o VS Code tem isso nativamente, o que é muito legal. Então vamos lá. Eu acho que eu tenho um dos arquivos de configuração mais organizados aqui. Eu não gosto dessa coisa bagunçada, porque eu me perco todo. Então, eu criei esses comentários aqui para ver exatamente onde está cada tipo de configuração. Depois eu só vou lá, procuro e faço, né? Então, basicamente, eu tenho a parte do Explorer aqui. Então, algumas coisas, basicamente essa é a configuração dessa barra aqui. Então, algumas coisas bem básicas aqui. Então, esse Compact Folders aqui, se a gente deixar ele true, ele basicamente, quando tem só uma pasta dentro de outra pasta, ele faz esse barra aqui, essa coisa horrível, não gosto. Então, olha só, ele mudou aqui sem querer. E aí, então, eu não gosto, eu gosto de deixar ele false, tá? Conforme drag and drop, quando você arrasta um arquivo, ele vai pedir uma confirmação, mesma coisa quando você for colar. Então, eu desabilito tudo isso, porque se eu tô arrastando, se eu tô colando, né, copiando e colando, eu não quero que você fique me perguntando. Então, eu gosto de, né, deixar aí direto, porque senão vai perdendo o fluxo, vai perdendo o tempo ali, enfim. Workbench, né, basicamente essa parte aqui, ó, a gente consegue mudar várias coisas, né? O Fluent Icons para mostrar isso daqui, essa configuração aqui é o Product Icon Theme. Os Icon Themes basicamente são os meus os ícones aqui dentro. Toda vez que eu iniciar o VS Code, ele vai abrir um arquivo sem título, né? Para eu já sair codando. E o label format é basicamente como aparece isso daqui, tá? Tem vários, tem o long, que ele vai colocar todo o caminho do negócio. Né? Eu gosto do short aqui, que ele mostra só o último aqui, né? Qual que é a pasta pai desse arquivo. Show? E o color theme, basicamente o Catput Mocha aqui que eu estou utilizando, mas você pode colocar o Rose Pine aqui. Se eu colocar aqui, ó, Rose Pine, inclusive, ele é inteligente, ele já traz aqui os autocompletes, mas se você salvar, ele vai trocar. Show? Então, vou voltar aqui para o que estava. Beleza. Vamos lá. A minha fonte. Qual que é a minha fonte? Né? A fonte do meu editor. Basicamente, eu uso a JetBrains Mono. Eu já utilizei aqui também por aqui a Geist também. Então, ó, JetBrains Mono, eu deixei aberto aqui, ó. JetBrains Mono. Eu gosto muito do empenho da galera para fazer um site para mostrar uma fonte que é gratuita. Eu acho muito bom isso aqui, eu acho que é muito legal. Então, olha só, esse aqui é uma fonte criada pela JetBrains. Eu gosto dela porque ela é mais blocada, eu acho mais fácil de enxergar. De novo, você pode escolher a fonte que você quiser, mas o importante é que você tenha uma fonte que seja fácil de você enxergar tudo. Né? Então, fácil de ler. Né? Tem gente que eu já vi gente utilizando lá a fonte da linguagem élfica do Senhor dos Anéis. Aquela escrita que tem no anel, cara. Só maluco, né? Mas enfim, JetBrains é uma delas. A Geist fonte também é uma delas, ó. Tem bastante coisa legal. Tem bastante feature legal também, ó. Ela é criada pela Vercel. Cara, o empenho deles é muito bom, né? Eu fico de cara. E tem a Mona Space também, que eu acho muito legal. Tem várias, inclusive a Mona Space, ela que tem mais variações aqui, mas a Mona Space, se eu não me engano, foi criada pelo time do GitHub. Então, cara, olha o empenho, né? Acho muito bom. Então tem a Mona Space também, né? Mona Space. Show? Então, eu uso uma dessas três fontes. Eu gosto mais da JetBrains, vai do seu gosto. Show? Eu uso aqui no peso regular, né? Então, o peso da fonte regular, o tamanho dela é 14, o tamanho da linha é 22. Font ligatures é basicamente esses símbolos aqui, quando eu coloco um igual e um maior aqui, né? Ele vai juntar. Se eu desligar isso aqui, ó, colocar false, ele vai separar, tá vendo? Não vai ficar, ó, menor igual, né?
ele vai ficar separadinho assim. Se eu coloco true, ele faz o símbolozinho para mim. Então é basicamente isso. Tab size é o tamanho do tab aqui, então são 2 espaços toda vez que eu dou tab, né, o tamanho da indentação. O renderline highlight é basicamente esse highlight aqui, tá vendo na linha? Eu coloco ele para fazer tanto no gutter, isso aqui chama gutter, quanto na linha também. Você consegue colocar gutter aqui também, que ele vai fazer só aqui, ou só na line, que é do lado de lá, eu coloco tudo. Parameter hints, basicamente, ele mostra a documentação do código, né, conforme você digita, formatar ao salvar, acessibilidade, eu desligo aqui também. Aqui é as réguas do editor, então eu gosto de deixar essas réguas aqui, eu coloco em 80 e 120, para poder ver até onde meu código está indo. Normalmente eu quebro ele aqui, usando o Biome, o Prettier, enfim. O formatador padrão do meu editor, que eu uso o Biome.js. E, né, quando eu dou salvo algum arquivo, quando eu estou com o projeto em SLint, ele vai consertar todo mundo. O Biome também, né, e vai organizar os imports também no Biome. Eu não vou passar tudo, gente, porque, né, senão a gente vai ficar com 3 horas de vídeo. Mas basicamente aqui são as configurações do terminal. Qual terminal eu utilizo para cada sistema operacional. No terminal também aqui qual que é a fonte que eu utilizo, o peso dela, o tamanho dela. Esse cursor aqui, ó, que é uma linha, né? Você tem como deixar como bloco ou underline, enfim. O tamanho do cursor. E se está usando aceleração por GPU. Está desligado por padrão aqui, ou eu desliguei, não sei. Então, às vezes devia estar dando algum bug e eu desliguei, pode ser isso. Git, configurações do Git aqui, mas basicamente para ele ignorar alguns warnings quando o Git está ausente, Smart Commit, né, ele confirma todas as alterações quando não houver alterações preparadas, então ele já faz o Git add ali, né, aqui se você precisa confirmar toda vez que for fazer uma sincronização, e aqui ele ficar puxando lá do GitHub, né, tudo que do GitHub não, mas puxando do repositório, enfim, fazendo fetch ali automaticamente, tá bom? Aqui algumas configurações do GitLens, que eu acho que são irrelevantes. Algumas configurações do Live Server também meio irrelevantes aqui, não faz diferença pra gente. O Diff Editor aqui também não sei, nem sei o que é esse cara aqui. O editor de comparação ignora as alterações de espaço em branco à esquerda ou à direita. Legal. Eu devo ter. Normalmente, quando vem um pop-up assim aqui para você confirmar alguma configuração, ele adiciona essa configuração aqui. Eu só organizei aqui para ficar bonitinho. Configurações dos symbols, né? Basicamente, você consegue trocar os ícones aqui, ó. Por exemplo, no Symbol Files Association, nos arquivos, né? Então, por exemplo, onde for .git ignore, eu consigo trocar ele para o JavaScript, por exemplo. Né? Então eu consigo colocar aqui, ó, JS. Ele troca aqui para mim, ó, JS. Tá vendo? Se eu tirar, ele vai voltar. O git ignore, bonitinho. Então, basicamente você consegue trocar os ícones de pastas e também de arquivos. Para trocar o de pastas, eu nunca troquei nenhum, mas é basicamente symbols.folders.associations. E aí você também consegue trocar aqui do mesmo jeito. Você vai colocar o regex aqui da pasta. Então, ó, essa aqui que eu troquei é tudo que qualquer nome que tiver .service.ts, eu vou conseguir trocar para o arquivo TS, tá bom? Então, basicamente é isso. Aqui só a questão do JavaScript, toda vez que eu mudar o nome de um arquivo JavaScript, ele vai trocar para mim também todas as importações, né? Então, isso aqui facilita bastante. E aqui umas configurações específicas por linguagem. Então, né, no JavaScript aqui, o formatador dele é para ser o Biome.js, no SQL é para ser o do SQL Tools aqui, e JSON, ele usa o próprio formatador do VS Code. E por último, né, esse cara aqui, só para restaurar as portas que eu libero, por aqui, ó, você consegue ver todas as portas que estão liberadas. Normalmente ele libera quando você sobe um servidor, ou quando você compartilha seu código aqui pelo Live Share, enfim. Né? Então, tem essa configuraçãozinha aqui. E é isso, né? Esse é o tour aqui pelas minhas configurações e pelas minhas extensões. E como cerejinha do bolo, né? Eu deixei aqui para vocês, obviamente, né? Salvo aqui, ó, todas as configurações que eu tenho no meu VS Code, né?
esse arquivo aqui, basicamente eu joguei ele aqui dentro, então você pode aí consultar, utilizar também da melhor forma que você quiser. Vai ficar público aí para vocês e eu vou tentar manter isso aqui o mais atualizado possível. Então toda vez que eu fizer alguma mudança, né, semanalmente ali eu vou olhar se tem, se tá tudo atualizado, senão eu vou atualizar aqui, você vai conseguir ver direitinho, tá bom? Então fica aí, né, as minhas configurações, o meu tour, espero que você tenha gostado bastante. Eu não sei vocês, mas eu adoro esse tipo de vídeo de setup, de configurações, para mim diz muito sobre o caráter da pessoa, perco horas assistindo esse tipo de coisa. Se você gostou, se você tem alguma sugestão, se você conhece alguma extensão que eu não falei aqui, que seja legal compartilhar, deixa aí no comentário embaixo, vamos trocar essa ideia. E se você gostou do vídeo, né, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse, beleza? E, né, eu tenho uma sugestão de vídeo aqui para você, se você não conhece, na verdade, React, quer aprender React ainda esse ano do zero, vou deixar aqui uma recomendaçãozinha de vídeo, né? A gente tem um vídeo muito legal aqui, destrinchando ali todo o básico do React para você, né, sair ali já codando as suas interfaces com React. Mas se você já conhece React, temos aqui também um vídeo para você aprender uma biblioteca de componentes nova chamada ChatCN UI, né? Nova, no caso, nova para você se você não conhece. Então, vai lá se você quer criar uma interface bonita utilizando componentes bem feitos, muito bons. Então, até a próxima. Um beijão para vocês.